E aí, cambada, tudo em cima? Aqui é o Perspectivando. Eu sou o Hugo Tomar. E aqui é o Ezequiel. E para essa semana a gente tem um tema continuando, né? Semana passada, mas hoje mais sério. Hoje o tema é sério, cara. Os temas aqui são sempre sérios, cara. Você que não se leva a sério. Faz sentido. Não, mas real mesmo. Hoje é sério, a gente vai falar sobre ciências, né? E o foco nas mulheres na ciência. A gente começou um episódio semana passada, né, com a Dalila, a Helena, a Catiele e a Rayana, falando sobre inteligência, né, a gente discutiu o que era, se você não viu, vê lá, que foi já uma continuação do outro episódio, que era sobre faculdade, se valeu ou não a pena fazer. Pegamos o gancho ali e vamos emendar tudo em sequência aqui. Foi um jab atrás do outro. A gente vai falar sobre o cenário atual, né, como ciência, né, o que é fazer ciência, tanto no Brasil quanto uns pitacos fora do Brasil, mas tudo voltado ali pra área da física, né, que é que elas atuam. E esse episódio também especial, porque com esse foco nas mulheres que a gente vai dar esse episódio, domingo é Dia das Mães. Como no domingo não tem episódio, então a gente já vai deixar aqui o nosso Feliz Dia das Mães pra todas as mães aí. E esse episódio é dedicado às mães e às cientistas de hoje, de ontem e do amanhã. Mas não se esquece, cara, de curtir, comentar, compartilhar, mandar pros seus amigos, mandar pra sua mãe, pra sua tia e pichar um muro. Que inclusive picharam um muro, Rogerinho. Temos nosso nome escrito em uma parede. Só tenho uma palavra a dizer sobre isso aí, cara. Show! Eu fiquei muito feliz, quase chorei, mas foi bonito. Obrigado, Thaís, que fez essa bela homenagem. Estamos perto de Rick, do Rick and Morty, então é um grande passo. Um grande passo para a humanidade e um pequeno passo para o Perspectivando. Caralho, foi bonito, hein? Até arrepiei. Então, mas antes de tudo, vamos pros abraços pros gaiteiros. Ela partiu e nunca mais voltou, não voltou, não. Então, um abraço. Abraço pra Helena, pra Kati e pra Rai. A Dalila não conseguiu participar desse episódio, mas também um abração pra ela. Um abraço muito grande pra todo mundo aí. Temos um abraço também pra Ana Carolina. Ana Carolina, cara, que tá sempre compartilhando. Aí. Grande abraço. Pra Renata Rola. Renata Rola também, um grande abraço, um beijo. Pra Thaís, que fez a pichação nossa lá. Grande abraço. Grande abraço aí. Muito especial para a Thaís, que fez a pichação no... Que não é bem uma pichação, né? Fez com giz, mas conta igual. Se você não viu, tem no Instagram. A gente vai colocar lá separadinho pra todo mundo ver as pichações que tiver, as futuras. E a dela, a primordial. Perspectivando aí, incentivando a depredação do patrimônio público e particular. Nossa. Aqui tem cultura. Um abraço também pras Irmãs Nerds, que mandaram vídeo cantando To Zakon to Witcher. A gente era cantando I Believe I Can Fly. Um grande abraço aí pras Irmãs Nerds, que cantaram essa música aí, que eu acabou de falar, mas eu já esqueci. I Believe I Can Fly. Ah, tá, beleza. Agora você me pegou. Um grande abraço, essa música é muito massa mesmo. Eu já disse antes, mas vou repetir, né? Um abraço a todas as mulheres, cientistas ou não, mães ou não. Todas as mulheres, em geral aí, sintam-se muito abraçadas. Um grande abraço aí pra todas as mães, não mães, mães de pet e mães solteiras e tem mais algum tipo de mãe? Se você se acha uma mãe, sente-se abraçado aí. Abraço quentinho igual de mãe. Se a sua mãe nunca te abraçou, daí eu recomendo pra você um psicólogo. Valeu? Que errado, cara. Valeu. Não é errado, não é verdade. E novamente pra essa semana, ainda discutindo sobre ciência. Ainda não, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vai discutir tão a fundo e um episódio tão específico. A gente trouxe algumas convidadas, né? Já estiveram por aqui antes. Excelentíssimas. As três mosqueteiras. Três mosqueteiras? É mosqueteira que fala? Pode ser agora. Se não é, agora é. E a gente vai falar sobre um pouco da vida delas, né? E o que elas passaram sendo mulheres e na ciência. Tipo, o que elas enfrentaram, o que elas enfrentam, se elas têm uma perspectiva de futuro, enfim. Pode começar se apresentando aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Helena, eu estava no podcast passado, se vocês não escutaram, vão lá escutar. Trabalho com neurociência computacional, sou formada em física, atualmente faço doutorado em neurociência computacional e por enquanto é isso. Olá, pessoal. Meu nome é Catiele, eu sou licenciada em física
Atualmente eu curso doutorado na Universidade Federal de Alagoas, onde eu trabalho com neurociência computacional. E como eu estou no começo, né, do doutorado ainda, a gente não definiu ainda um projeto que vai ser seguido. E é isso aí. Olá, meu nome é Rayana. Também sou formada em Física, licenciatura em Física. Atualmente também estou fazendo doutorado. Estou no meu 2º ano e já tenho sim um tema mais definido. O que eu estou trabalhando atualmente é trabalhar com fluxos de calores no solo, temperaturas do solo, para um bioma do Alto Pantanal. Você bota termômetro na Terra? Bom, na verdade sim, eu ponho termômetro na Terra para medir a temperatura. Na verdade não é termômetro, é termistor que a gente chama. Mas sim, eu meço a temperatura, eu meço a taxa de fluxo de calor. No meio do mato? No meio do mato. A área de estudo, ela se localiza lá no Sesc Pantanal, no Baía das Pedras. E vamos ver o que eu posso falar do Sesc Pantanal Baía das Pedras. A UFMT tem uma parceria com o Sesc. Eles disponibilizaram lá pra gente um espaço onde tem uma estrutura lá gigante, que tem o apoio da UFMT para tudo isso. E os nossos sensores, os dados que eu estou trabalhando é de lá. E fica no Pantanal esse Sesc ou não? Sim, fica ali no início do Pantanal. Literalmente é dentro do Sesc Pantanal e uma parte específicazinha lá na Baía das Pedras. Fica ali próximo de Poconé. Vixe, longeão. Sim, porque eu falei pra você, é no início do Pantanal, então fica ali alguns quilômetros da cidade de Poconé, dentro da sede do Sesc Pantanal. Entendi. No caso, você faz o doutorado na Física Ambiental ali da UFMT, Isso. Né? Que é um dos melhores polos de estudo de Física Ambiental do país, não é? Reza a lenda. Não, é que assim, o termo da Física Ambiental, né, pode-se dizer que só existe aqui. Essa pós-graduação de Física Ambiental, mas em questão de trabalhar com ciências ambientais, que é a área que a gente trabalha, ela é uma... Aqui o PGFA, ela sim, é um dos nomes que a gente tem no meio das ciências ambientais. O suprassumo ali. Não o suprassumo, né, mas a gente chega lá um dia. E a Kátia e a Helena, vocês fazem o doutorado na mesma universidade, né? Sim. Isso. A gente abre a cabeça dos ratinhos, pra quem não... É brincadeira, gente. É brincadeira, mas é verdade. Como é que é? Você tá ainda começando não. a analisar os ratinhos? Não, aqui não tem, mas... Não, a gente abre a cabeça dos ratinhos. Jesus! É o que a gente queria fazer, mas o que a gente faz não é isso. Eu não queria fazer não, isso viu? Eu quero só analisar. Dados bem, eu analiso, mas dá uma trabalheira. Cara, então, só pra gente introduzir vocês, jovens guerreirinhas, Z, por que física? Por que ciência? Porque você tava lá na sua vida de boa, deitado na sua cama, com 5 anos de idade, assistindo Rebelde e falou, porra. Eu vou começar, porque já é breve mesmo. Então, por que eu escolhi fazer física? Quando eu era mais nova, eu assistia muito CSI pela televisão. A minha mãe era um pouco fanática por essa série e eu assistia com ela, acompanhava. Eu queria fazer física porque eu tinha uma vontade, quando eu era mais nova, de ser que nem o pessoal do CSI. Eu queria fazer perícia criminal. Então, eu escolhi fazer física justamente por esse motivo. Mas aí, lá no longo do caminho que a gente vai percorrendo na graduação, sonhos vão mudando, outras ideias vão surgindo, e aí surgiu o que eu tô fazendo agora. Eu, na verdade, sempre quis ser cientista, né? Só que era mais voltada para uma área, sei lá, de animais, alguma coisa desse tipo, porque eu via muito Discovery Channel, né? Mas aí também, no ensino médio, eu comecei a me identificar muito com disciplinas de exatas, principalmente, só que não tão exatas para fazer matemática. Aí acabou que escolhi física, assim, terminando o primeiro ano do ensino médio, já estava decidido. Mas a maioria da galera que entra em física é, de fato, para ser astrônomo, né? Estudar os planetas e as estrelas. Nunca tive esse interesse. Acho legal, mas... É astronomia, isso, astrologia, tô brincando. Astronomia. Eu já ia fazer uma pergunta, eu falei assim, cara, como assim você tá acabando com a física falando de astrologia aqui, gente? Mas não teve nenhum momento assim que você falou, que você viu alguma coisa e falou, pô, quero fazer isso, ou já nasceu bugada? Assim, não era só isso mesmo. Queria ganhar dinheiro, né? Depois que eu comecei a ver que
o que eu queria de fato não ia dar dinheiro, aí eu falei, então já que eu tô aqui, o que daqui da física me daria dinheiro? Aí eu cheguei na física médica, mas aí larguei de mão e o que tiver que ser será. Acho que eu não sou tão apaixonada assim ao ponto de fazer alguma coisa só por isso. Só por gostar. Acho que a minha história é mais diferente das duas, né? Eu nunca quis ser física, não. Eu entrei na física. Foi o que deu. Eu entrei na física porque eu queria passar em engenharia civil. E eu acabei que fui ficando, né? Fui ficando. Aí quando chegou no final do curso eu falei, olha, o que eu vou ter que fazer agora, né? Aí eu acabei escolhendo a neurociência para eu poder seguir na física. Nossa, eu não sabia que você tinha tentado civil, não. Eu não me lembro. Eu era muito burrinha na época, porque assim, a minha nota dava pra mim passar na lista de espera, mas eu não tinha nem ideia de que existia lista de espera. É pior que tem muita coisa que quando a gente começa na faculdade a gente não faz nem ideia, né? Dessas listas, dessas porra tudo. Sim, tipo intercâmbio, essas coisas, era imaginável, né, para um aluno que veio da escola pública, intercâmbio. Pelo amor de Deus, né? Meu aluno nem fez. Na minha época eu não pensava nem em fazer graduação, veja lá, e pensar em intercâmbio, gente. Não, é uma idade muito além, assim. O Hugo ali, ele pode até falar que eles me zoam direto, porque lembra, Helena, quando a gente foi tentar um intercâmbio e faltou, acho que a Kátia também tava, que faltou só a nota do TOEFL que a gente não tinha feito? Sim, mas Eu lembro disso aí. Todo mundo naquela época tentou intercâmbio. Até eu tentei o intercâmbio. Mas Caramba, os moleques me zoam até hoje por causa e disso. foi assim, a gente tentou e logo acabou. Né? Sim, foi só uma tentativa. Não é? Não, e tipo, faltou, era só ter feito o TOEFL. Eu faltei 2 vezes por preguiça de fazer. Uma eu esqueci, a outra não foi por preguiça. Nossa, eu também. Não, e só precisava ter feito, né? Não precisava nem ter nota, era só ter feito. Nossa, E só precisava ter feito, não precisava nem ter nota. Caralho, Eu não tinha TOEFL também. esse dia foi muito triste, velho. Caralho. Fiquei 2 anos barrada de fazer o TOEFL e agora eu vou ter que pagar mais de R$500 se eu quiser fazer de novo. Não tem de graça mais? Não, Acabou a mamada. mamada. Ai. Nossa, eu achei que era só da UFAL que não tinha mais, que não tinha de grátis, né? De gratuito. Vocês hoje, vivendo no Ceará e no Mato Grosso. Ceará. É mais Alagoas. Ceará tá um pouco longe, hein? Eu faltei aula de geografia. Na Alagoas e no Mato Grosso, como é pra vocês a questão de ciência? Assim, você acha que é fácil fazer, difícil fazer? No Brasil inteiro a gente sabe que é difícil, né? Mas queria o ponto de vista de vocês. Vocês estão mais, eu saí na graduação, então fugi dessa área logo de cara, mas vocês ainda insistiram. Deixa eu só contextualizar. É que assim, no Brasil não existe você ser contratado por uma empresa ou contratado por alguém para ser cientista. Então, para você entrar nesse ramo, você tem que terminar sua graduação, fazer um mestrado. Aí, nesse mestrado, você aprende a ser uma cientista. Depois, você passa para o doutorado. E aí, depois, você também não sai sendo uma cientista. Você tem que prestar um concurso, dar aula. Sim, para ser professor. Como professor universitário. E aí, você consegue fazer pesquisa. Não existe só você ser cientista de uma vez. É porque pesquisa no Brasil é só em uma universidade você sendo professor, né? Exatamente. E aí, esse salário que a gente recebe para ser cientista são as bolsas. Então, para cientista, a bolsa não é auxílio, é salário. É para graduação mesmo também. Pro pessoal que recebe iniciação científica, eles já estão trabalhando, então, né? Porque Falou bonito. a gente só vai ter um emprego realmente de carteira assinada quando a gente passar no concurso. E do jeito que estão caminhando as coisas no país, isso tá cada vez, é um sonho cada vez mais distante, né? Tá tendo, tipo, são raras vagas e, tipo, tem muita gente. Não tá abrindo muito concurso público, não. E físico não era profissão até 2018 também, né? 2018 só que regulamentou a profissão de físico, né? E também depois não teve mais nada, foi só isso. É físico, mas foda-se, não tem uma vaga de emprego, o físico, sei lá, e preencher. E não tem nenhum conselho regional, né? Igual o resto da galera. Não tem nada. Que eu imaginei que fosse o próximo passo depois que foi regulamentado, né? Mas aí foi regulamentado, aí teve toda aquela movimentação do governo, isso e aquilo, 2019, aí 2020 pandemia, pronto, acabou tudo, parou. Sim. Como é que vai ficar? E no Brasil fazer ciência já é difícil, porque sendo homem, sendo mulher, tá muito complicado. A gente não tem o reconhecimento da população, que é o que é para quem a gente trabalha, né, na realidade.
não tem reconhecimento, ninguém acredita mais na ciência, estamos tendo que provar que a Terra é redonda de novo. Porque esses dias eu vi um meme que era bem isso, né? Tipo, a galera reclamando, o Brasil não faz ciência, não sei o que, tá tudo parado. Mas aí o cara comentava embaixo, mano, mas a gente tá tendo que reexplicar que a Terra é redonda de novo, velho. Como que você vai avançar se você tem que explicar coisa básica de novo? Sim. Isso daí já entra em uma outra questão também, porque assim, não só no Brasil, como no mundo, os cientistas, eles nunca param, assim, fazer uma divulgação para a população do trabalho deles, uma divulgação simples, sabe, do que eu faço na faculdade, do que eu faço na universidade. Então, eu acho que com o passar dos anos, né, houve essa desvalorização, porque a pessoa normal que paga os impostos dela e que eles são revertidos, né, para o nosso trabalho na universidade, elas não sabem no que está acontecendo ali, quais são as pesquisas que estão sendo feitas ali. E eu acho que eu vi uma discussão sobre essa que não é só aqui, é no país, no mundo inteiro. Porque até nos Estados Unidos o pessoal criticou muito como que é o nome do cara lá que falava de astronomia? O Carl Sagan. O Tyson. E o outro. Esse é aquele mais antigo. E os mais atuais também. O Tyson, eu esqueci o primeiro nome dele. O Tyson é o que mais falam mal lá nos Estados Unidos. Sim, a comunidade científica criticam muito eles por fazer divulgação. E é essa divulgação que vai trazer mais visibilidade para os cientistas, né? Mais apoio da população. E aí fica muito complicado, né? Quando a gente não mostra nosso trabalho. Mas eu acho que falta um pouco de tato também, porque, por exemplo, aí os caras começam a divulgar. Por exemplo, a Rai vai divulgar o trabalho dela. Aí ela vai lá e posta uma foto no Instagram dela, que nem você faz, né? Divulgando os seus posts de neurociência lá. Aí a Rai vai lá e tira uma foto dela no meio do mato com um termômetro na terra. Aí os caras vão falar, mano, eu tô dando meu imposto pra mim botar o termômetro na terra. Tá ligado? Não vê o resultado que isso pode trazer depois. O Wesley, não é nem fora do meio acadêmico. Dentro do meio acadêmico, a gente ainda sofre esse mesmo tipo de coisa. Um exemplo disso é que eu tava fazendo uns sensores justamente para poder fazer medição de fluxo de calor no solo. Eu estava no laboratório junto com o meu orientador, a gente estava desenvolvendo esses sensores. Porque, querendo ou não, os sensores, pode-se dizer assim, entre aspas, oficiais, né, que a gente compra, que é certificado, eles são muito caros para se comprar. Então, o que o bom e velho brasileiro faz? A gente desenvolve um sensor de mais baixo custo para poder sanar aquele sensor de custo alto. Então a gente estava lá no laboratório e eu estava traçando os fios, porque são muitos fios para conectar nesse sensor, então eu estava lá traçando os fios. Me entra um colega de estudos ali da sala ao lado, simplesmente me pergunta, já tá procurando uma alternativa, né, para vender sua arte na praia. Então, tipo, cara, eu tava lá traçando os meus fios para poder colocar no sensor, pra gente colocar em campo, para poder fazer as medições. Aí me vem um colega que trabalha também com esse tipo de coisa, sabe como é que é a dificuldade que a gente tem lá dentro, e ainda me pergunta se eu tô traçando o fio pra vender minha arte na praia. Aí fica difícil. Aqui na UFAL, na física, mais precisamente aqui da UFAL, nós temos uma colega que faz uma divulgação científica assim excelente. Ela faz cursos de divulgação científica. Ela sabe como fazer. Inclusive, podem seguir ela no Instagram, é @sandscience, Sandy com Y. Então, só que nos corredores, né, principalmente os professores mais antigos, acham que isso é uma perda de tempo. E ficam rindo e fazem piada e faz meme. Só que os próprios professores que zoam também reclamam que a comunidade não dá a visibilidade que a ciência deveria ter. Como é que dá visibilidade com esse seu artigo aí que você publicou numa revista que tem que pagar mais de $200 para ler, tá em inglês, sabe? Não faz sentido nenhum. Sim. É igual quando trabalha também com projetos em escola, né? Se você monta um projeto e você vai para uma escola para poder ensinar física ou qualquer outra área, né, biologia ou química, o pessoal vai te olhar torto. Por quê? Porque se você tá no mestrado ou doutorado e você faz uma coisa dessa, você está perdendo tempo com a sua pesquisa. E não é assim, né? Eu posso trabalhar na minha pesquisa e fazer ela montar um projeto de um jeito que eu vou estar divulgando aquilo que eu estou trabalhando, né? Mas as pessoas não veem isso. O pessoal só quer ver o resultado e você tem que estar lá 24 horas. Se você desviar um pouquinho, você não vai dar o resultado certo. Sim, isso qualquer artigo. Só artigo. Basicamente. Artigo. E exatamente. Dentro do meio acadêmico, de fato,
eu acho que a ciência não é democrática assim nem um pouquinho, sabe? Para você publicar um artigo, muitas vezes você tem que pagar para publicar. Se você não tem que pagar para publicar, quem tem que ler que paga. Então, não tem nem como o acesso à informação da ciência chegar para quem tá dentro da ciência, não sei, imagine para quem tá fora da ciência. Então, esse caminho é muito longo e ninguém quer fazer. mas a gente até vê alguns avanços, assim, de, por exemplo, tentar fazer com que a parte de divulgação científica continuasse, sabe? Então, projeto de extensão, continuasse, essas coisas, de divulgação. Por exemplo, o Átila, como que é o nome dele? Átila Marino. Átila Yamarino. Do nada ali, ele surgiu e, tipo, foi um divulgador que trazia informações precisas, né? Não era coisa aleatória, não eram as fake news da vida. E ele conseguiu ter uma visualização, né? De uma forma extremamente didática. Ele é um ótimo divulgador. Meu Deus, não tem tudo. Ele é biólogo. Mas aí entra outra questão também. Porque assim, a gente é bolsista, a gente não tem um emprego. Para a pessoa que vai fazer divulgação científica, muitas vezes ela vai gastar o tempo dela por uma coisa que ela acredita. Ela não vai receber por aquilo. E é uma coisa que ela deveria receber. Deveria estar sendo pago. O tempo dela que está sendo gasto para montar, para preparar isso. Sobre o Átila, não foi do nada não. Ele vem desde o Nerdologia lá, Wesley. Desde 2012, já... Não era tão grande, por exemplo, não era muita gente que conhecia. Aí do nada, tá ligado? Ele veio construindo ali aos poucos, mas aí teve um pico crescente, tipo assim, aí ele explodiu. Mas eu acho que o que impulsionou mesmo foi a própria pandemia, cara. E ele ser um pós-doutor em virologia, Mas quando eu conheci ele, tinha mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, antes da pandemia. Ele já era conhecido principalmente pelo Nerdologia, né? Por participar do Xadrez Verbal também, do Felipe Figueiredo... Participava de todos os podcasts relacionados à ciência do Nerdcast também. Então ele já era ele já foi daquele, não sei o que lá, Science também, aqui do Brasil, que fazia divulgação só de coisa científica. Já era um divulgador. Até tem, mas é um nicho muito específico, assim, cara. Geralmente o cara que vê Nerdologia, ele vê o Átila, ele vê o Xadrez Verbal, ele vê o Blablalogia, e aí é difícil furar essa bolha, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Ele conseguiu realmente furar a bolha, porque ele falou de um tema que era universal, né, naquele momento. Ainda é universal, né, a questão da pandemia. Ele é doutor, né, em virologia. Em virologia, então o cara, ele sabe muito bem do que ele tá falando. E fala muito bem, né. Ajuda às vezes. Ele tem uma didática excelente, cara. É que isso é uma herança lá do Nerdcast, né? A maioria da galera que é divulgador científico e participa do Nerdcast tem uma didática muito boa, assim. E os que não tem, o podcast é editado ao ponto dele parecer ter, entendeu? Mas é como eu falei, ele conseguiu furar a bolha, né? Tipo, ele conseguiu sair disso, assim. Mas queria só voltar um pouquinho aqui. Queria saber de vocês... Se vocês identificaram algumas dificuldades no começo, assim, da carreira acadêmica, lá na graduação, algumas dificuldades por serem mulheres. Acho que nem precisou, não, entrar na academia pra começar as dificuldades. Não, sim, eu digo, mulher já sofre por ser mulher, mas eu tô falando da parte acadêmica mesmo, assim. Não, mas de fato, antes mesmo de você escolher a profissão, você já... Ah, sim, entendi o sentido que você quis dizer. Porque uma mulher cientista, né, tipo, uma mulher fazendo física... Você não ganha brinquedo se você é mulher que não sei, de repente te induzou a fazer isso. Você ganha brinquedo pra você trabalhar na sua casa ali, né, fazer a sua comida. Tem Barbie cientista? Eu acho que deve ter agora, mas na minha época... Agora tem Barbie cientista que eu já vi isso, mas eu acho que quando a gente era mais criança, menor, acho que não existia esse tipo, não. Devia ter a médica, a advogada, a modelo. A aeromoça. Dona de casa. Não tinha nem Barbie preta, né? Pra falar a verdade. Agora que começaram. Era branca, loira do olho azul. E aí... Já vem desde antes de escolher, né? Já vem... Caso a sua profissão, então. Essa é a questão do preconceito mesmo, né? Sim, a gente não é induzida não a gostar desse tipo de coisa, não. Principalmente das exatas. Mas e assim, aí, agora na que academia... Eu vejo assim, tipo, pelo menos no meio das pessoas que eu sou mais próximas, tem esse incentivo de você montar um projetinho, montar um projeto e incentivar meninas na ciência, né? Mas antigamente não tinha isso. A maioria das coisas que existiam, eles não era aquele foco assim, não, vamos incentivar as meninas a seguirem nessa área, porque não tem muitas mulheres no futuro, não vai ter muitas mulheres no futuro trabalhando com isso. Eles não tinham
não tinham essa visão antigamente. Hoje em dia o pessoal já pensa bem mais sobre isso. Até porque, né, quando a gente entrou mesmo na graduação, Catiele, eu e você, a gente é conterrânea, né? Sim. Você lembra que o curso antigamente na UFMT era noturno? Acho que Sim. alguns semestres, 1 ou 2 semestres antes da gente entrar, o curso passou a ser matutino. Então a maioria dos nossos veteranos eram o quê? Eram homens. A gente encontrava muito poucas mulheres, né, veteranas. E eu acho que foi a partir do momento que o curso saiu do noturno e voltou pro matutino que a gente foi tendo um aumento do corpo feminino ali dentro da física. Mas eu lembro que quando a gente ainda era caloura, que a gente meio que sofria, assim, alguns preconceitos dos nossos veteranos machos escrotos ali. Quanto tempo vai durar? Embora era uma porcentagem menor do comparado. Sim, não era tão pesado quanto eu vejo os relatos de outras meninas falando, né? Mas o pessoal sempre fazia piadinha, tipo, essa daí vai desistir, não vai durar muito. Mas como eu não ia muito na faculdade, eu não via muito isso, né? E aí você... Aí, ok, já tem o número ok de mulheres entrando na física. Só que aí, você vê as mulheres entrando e aquilo que você foi acostumada a nutrir, que é aquela rivalidade feminina, você não consegue se aproximar da menina. Você tem aquele, sabe, é muito difícil você de cara conseguir gostar dela, pura e simplesmente porque você foi criada pra ter uma rivalidade com Eu ela. confesso, isso é verdade. Eu, antes de tornar amiga Sim. de todo mundo, de todas vocês aí, eu tinha um certo... Cara, quem que é essa pessoa? O que ela quer falar? Eu não Acho que acredito. só que ele tinha isso, era a Cris, né? Porque a Cris odiava todo mundo igualmente ali. Sim, mas a Cris era assim. A Cris Não odiava- chegava. O meu nível não chegava ao nível da Cris, entendeu? O meu nível era só de eu ficar observando a pessoa mesmo quieta. Mas eu observava a pessoa quieta e falava, será que vale a pena fazer amizade com essa pessoa ou não? Eu fazia isso, mas eu fazia com todo mundo. E é uma coisa que tá tão incrustada na gente. Eu acho que eu fazia mais com as meninas. Eu acho que porque eu também me aproximei do Bruno no início, né? E no final também. Sim, E aí ele ficava mais com os outros e a meninos, gente tem né? isso também. A gente tem isso também. Então, eu percebo isso também, porque a gente... Bom, eu, particularmente, sempre tive mais facilidade de fazer amizade com os meninos do que com as meninas. Porque elas, da minha cabeça, né, que eu fui ensinada desde pequena, eram minhas rivais. Então, eu não poderia ter amizade com elas. E isso foi bem difícil de mudar, assim. Amizades verdadeiras, sabe? Nossa, alguma menina, por exemplo, um professor perguntava alguma coisa, eu respondia um menino, beleza, ok, inteligente. Respondi uma menina, lá, ela quer aparecer. Desse jeito. Não sei se é assim. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Se dentro de uma classe, uma sala de aula no caso, né? Também tem preconceito, como vocês já disseram, dos alunos, mas se existia algum tipo de preconceito ou receio dos professores também. Eu particularmente não tive nenhum tipo de não sei, algum evento, alguma coisa que aconteceu assim que diretamente me afetasse. Mas a gente tem professores, eu só me veio uma palavra na cabeça, mas não sei, sabe, professor que você sente que tá de fato se aproximando de você pra ter alguma coisa além. As piadinhas dos próprios alunos incomodavam bastante. O Wesley já fez várias, mas a gente sabe que não é da maldade, mas às vezes desmotiva, né? Por exemplo, quando eu tirava uma nota melhor do que os demais alunos, eu tentava esconder, sabe? O máximo que eu podia. Porque, com certeza, é porque eu dei pro professor. Não foi porque eu estudei. Foi porque eu dei pra ele. Por isso que eu consegui. E aí essas coisas desanimavam, assim, mas algo que aconteceu grande, assim, de fato, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. E eu nem acredito nisso. Eu também não tive essa sorte, não. Meus relacionamentos com os meus professores sempre foram estritamente professor-aluno. Pelo menos eu nunca percebi que eu estava sofrendo nada desse tipo de situação aí. O professor estava desmerecendo porque eu era mulher ou não. Então eu acho que eu também dou graças a Deus de eu não ter sofrido isso. Mas, querendo ou não, eu via relatos ao longo dos corredores lá de que tinha gente que sofria esse tipo de coisa. Não me lembro quem, mas eu lembro que eu já ouvi isso. Eu também eu nunca percebi, né, de passar por esse tipo de situação. Eu nunca... Se eu passei, eu não sei dizer, sabe? Porque, assim,
eu sempre fui uma menina muito burrinha, sabe? As pessoas falam as coisas e eu... Você não é burrinha, Kátia. Vamos começar por aí, por Você é favor. desatenta. Para de Eu não você se saber, sabe? Tipo, depreciar a pessoa assim, tá por favor. sendo... Desatenta. Não, mas eu era assim. Hoje em dia eu sou mais atenta às coisas que acontecem ao meu redor, mas antes eu não era muito, não. Então, se a pessoa fizesse piadinha, fizesse brincadeira, ou me ofendesse, pra mim, eu nunca entendia o que estava acontecendo, sabe? A pessoa tinha que ser muito clara pra eu poder entender o que estava acontecendo. Nós tivemos uma colega muito próxima nossa, né, que já ouviu, sim, um professor falando que ela era muito bonitinha, que ela deveria fazer história. Foi história, né? História? História. Que ridículo. Se foi uma piada, ele falhou, cara. Não era, pior que não era. Falhou miseravelmente. Eu acho que é porque pelo fato de mulheres bonitas, né, não fazem ciência. É como se fosse isso, né? Tipo, Não são inteligentes, né? Nossa. Mas aí a gente vê com, né, nosso próprio... O que a gente consome, principalmente de audiovisual aí, é o que tem, né? Igual a gente falou no podcast passado até, que muitas meninas não escolhem fazer qualquer curso de exatas ou de ciências no modo geral, porque vem aquela imagem da mulher descuidada, louca, da mulher que, sabe, não curte a vida. Como se eu não bebesse. A mulher machão. Como se eu não bebesse todo dia. não me conhecem. Tanto é que tem, tipo assim, se você for procurar filme, série, essas coisas, que tem, tipo, o foco principal, tipo, é uma mulher cientista, você vai achar poucos. Tipo, que eu lembro de cabeça tem um da... Que saiu ainda, foi recente, né, da Marie Curie. Tem o Mercury 13, que é o espaço delas, que foi um projeto lá da NASA, quando lançaram o primeiro homem na Lua. Aí é um documentário sobre um outro projeto que eles fizeram só com mulheres, né? Que eram 3 mulheres para passar pelos mesmos testes, ver se elas conseguiam ir pra Lua também. Estrelas Além do Tempo. Muito bom. Ah, esse filme é bom. Que é uma equipe de matemáticas negras, né? Que desempenha um papel decisivo na NASA, né? Pelo primeiro programa espacial. Deixa eu ver quem mais. Tinha mais um. Nas Montanhas com os Gorilas, que também foi de uma mulher que foi estudar gorila no lugar lá, sozinha, isolada. Mentira, não tava isolada, tinha equipe, né? Mas no caso ela foi estudar os gorilas lá. E a maioria dos filmes, é tipo documentário. Não tem um filme que, tipo, Que seja consumido por crianças, na verdade, né? Não é um filme pra família, tipo, todo mundo assistir que é brincando, não é um filme... Não é uma fantasia, não é nada. É tipo assim, é um documentário, é isso. Isso aconteceu de verdade, então vamos mostrar. Não que isso seja ruim, né? Mas não desperta aquele... Tipo, do cientista foda que salvou o universo. Tipo, não tem a menina cientista foda que salvou o universo. O que um adolescente o que um adolescente assistiria antes de, por exemplo, tomar sua decisão do que fazer na vida é The Big Bang Theory, por exemplo. E lá, a gostosa é burra e a cientista é descuidada. Assim, eu particularmente acho ela muito linda, mas a gente vê eles forçando ela a ser uma pessoa que não tem, por exemplo, um estilo de roupa, que não solta o cabelo, sabe? Algo que estão forçando ela a ser, não sei dizer, sei lá, prega, alguma coisa assim. Falando da Emma Farrell? Ah, sim. E na vida real ela é doutora mesmo em neuro, né? E não tem outra série que tem cientista, né? Eu não me lembro agora. Também não lembro, Não. Que não seja Eu fantasia. eu não lembro. Mas a série em si é muito boa. Eles Diretora do bagulho lá do Dark é uma mulher também. É um grupo de mulheres, tanto é que elas vão fazer outra série agora também, 1988. Mas enfim. Dark é muito bom. The Big Bang Theory também é muito legal, assim, tirando essas... Eles são muito confiáveis na ciência. De fato, o que eles falam não é mentira, não. Tinha consultores. O The Big Bang... É isso que eu ia falar, o The Big Bang Theory. A gente pode jogar ele ali como divulgador de ciência ou não? Mais ou menos, porque, querendo ou não, acho que ainda sai mais da ficção. Eles têm consultores lá que eles consultam pra saber o que eles estão falando, é uma coisa coerente ou não, mas eles ainda levam pra um lado mais fantasioso. Tipo assim, tem o cômico, né? Mas tem toda aquela vida do cientista, né? De apresentar. Não que seja daquela forma, né? Longe disso, mas... Por exemplo, tem um episódio que o Sheldon abre um portal, assim, e tudo que ele fala é embasado. De fato, uma teoria tem como você abrir esse portal, mas não tem como você na prática. Então, não sei, eu acho que não. Mas isso pra gente, né? Pros adolescentes que estão assistindo é mó barato, né? Estão achando que a física é desse jeito. Tanto é que muitos entram
na física ou na ciência no geral, né? Por causa da série. Que é os frutos que a gente tá colhendo agora, né? Sério? Eu mesmo nunca vi, não, Sério? falarem que foi por causa da série. Eu não lembro de alguém ter Mas- falado de ter ido pra física ou pra qualquer área por The Big Bang eu Theory. também. Não me lembro. Eu também não lembro nada disso. Vocês conversam com ela? Não, na época que eu Então, tava né, na tem faculdade, isso. né? Desde que eu entrei na pós e como o meu bloco era diferente do bloco da graduação lá, eu perdi um pouco de contato com os calouros. E os calouros que eu conhecia já todos se formaram, então não tenho mais nenhum contato com calor. É porque, por exemplo, a gente ficou, na época do CA, que eu participei, a gente ficou 2014, 2015 e talvez um pouco 2016. E a gente fazia a recepção dos calouros, né, e perguntava pra cada um do porquê que tava lá. Nesse período eu notei um pouco o aumento de mulheres entrando na física, mas eu não lembro especificamente, assim, tipo, alguém falando, eu entrei por causa da Big Bang Theory. A maioria era, que nem a Helena falou, era por causa da astronomia. Ou astrologia, né? Era Não, por favor. o Jefferson da palestra dele que todo mundo virava perito em buraco negro. O Jefferson queria morrer. Eu acho que agora ele tá mais palpável. Eu acho que agora o Jefferson dá mais uma viajada assim nas perguntas e tipo fermenta a cabeça das pessoas, mas na época ele era completamente rude assim. Que ele queria mostrar do jeito que era, né? Tipo, é isso aqui sem magia. Ele queria mostrar o que era. Acho que agora ele tá mostrando com magia. Mas aí começa assim, né? A vida. A menina não quer saber de ciência por conta disso, porque não é incentivado, também porque o incentivo que tem é de algo completamente fora da realidade. E aí quando você entra, vem a dificuldade da rivalidade feminina que a gente citou, de professor. Meu Deus, gente, como que é o nome? Eu esqueci a palavra. Eu não quero chamar. Sabe? Mas é mais ou menos isso que você falou. É que nem eu falei pra vocês. Quando eu entrei porque eu assisti a série lá do CSI. Eu falava assim, nossa, cientistas, físicos, químicos, né? Eu falei, quero isso pra minha vida. Aí quando eu entrei dentro da universidade e eu fui ver o que era física de real, aí eu vi que era uma coisa totalmente diferente daquilo que eu tinha visto na televisão. O sonho ali foi mudando, as perspectivas foram trocando. Foi um pouquinho choque de realidade perceber que aquilo lá era uma ficção diferente da realidade, mas a gente vai seguindo a bola, né? Ainda bem que eu não tive esse sonho. No caso, vocês falaram da relação entre vocês e os alunos e os professores, mas e as professoras? Pelo menos na graduação, eu sei que vocês não tiveram muitas, né? Não. Acho que uma da matemática, que me deu aula. Aí uma do bloco de letras, pedagogia. E da física mesmo só foi uma professora que me Mas deu então, aula. nesse caso, a professora ela de física, vocês acham que era tipo era normal, que nem qualquer outro professor? Ou De física só vocês, foi uma. tipo, tinham alguma coisa, tipo assim, não uma inspiração, mas tipo, olhavam ali e falavam, caralho, que da hora, tinha alguma coisa ou não, era assim? Eu tinha inspiração. Eu tinha uma inspiração com a professora Eramaia, tem até hoje. Eu acho aquela mulher... Tem gente que não gosta dela, né? Eu sei disso, tem gente que não gosta dela, mas eu gosto muito dela. Pra mim ela é uma inspiração. Ela é o tipo de profissional que eu quero ser futuramente. Na realidade, a maioria das pessoas que nem gostam da Eramaia não é porque não gostam dela, é porque acham que de fato ela vai mudar o mundo, assim, e às vezes a gente não consegue. A gente entra num lugar mais de poder e você não tem muito poder pra mudar o mundo do jeito que as pessoas acham que você mudaria se você estivesse lá, entendeu? E aí acaba que decepciona. Mas no sentido de mulher e profissional, cientista, a Eramaia, assim, top 10. Sim, é nesse sentido que eu falo do tipo profissional que ela é, porque ela é uma mulher esplêndida na carreira dela. É o tipo de carreira que eu quero alcançar. Tá? E ela tá na física ambiental também, não tá? Ou não? Ela tá na educação? Sim, ela também participa como uma das professoras lá da física ambiental, ela é colaboradora. Além de trabalhar com a graduação, que é basicamente acho que é a principal área dela ali, ela ainda trabalha com a gente lá como colaboradora na pós-graduação, na área de teoria da complexidade. Professora, eu só tive duas, uma da matemática, que foi excelente, e uma física mesmo, né? Uma professora aí. Eu gostava muito de matemática porque ela dava aula. Quem que era essa professora de É a matemática? Leide, A Leide. de álgebra linear.
ela dava aula assim e ela se emocionava dando aula e você via que ela amava o que ela estava fazendo. E aí eu acho que é meio admiração, mas por conta disso. Eu esqueci da Sônia, tem a Soninha também. Sim, eu tive mais do que duas professoras. Eu tive duas professoras da física mesmo. Eu tive na matemática, vamos ver, da parte de cálculos, assim, da matemática, eu tive essa professora Sônia, que era uma professora já aposentada ali, mas acho que ela cansou da aposentadoria e voltou de novo ativa. Era uma senhorazinha muito... Ela era aposentada quando o Elvis estudava, ela já era aposentada. Vocês não tiveram aula com a Fátima também, não? De química? Não, graças a Deus. Deus me livre, não. Fátima, eu tive. Não. Tive, verdade. Tive, então, com uma da matemática, uma da química, duas da física e psicologia. Tive uma professora da psicologia. Ah, é verdade. Eu tive uma da química também, que era mulher, mas eu reprovei, eu apaguei ela da minha mente. Mas, tipo assim, entre 40 professores, vamos dizer que vocês tiveram ao longo da graduação, 3 na média. É na média 3. Que as pessoas na média 3. Têm aula. E a da licenciatura tem mais, porque tem aulas lá na galera da Humanas ali que tem mais mulheres. Tem isso também. Então eu ia perguntar pro Hugo se pra ele, se teve... Sei que o foco não é a gente hoje, mas só pra... Se você teve muitas professoras mulheres. Tive, 40%. 45%. É que aqui a gente já tira um parâmetro, né? Tipo, de quase nada ali, dos 5 pra 40. É mais ou menos isso, cara. 35, 40%. Mas, tipo, não foi muito. Acho que deveria ser 50 ali, 50, mas fazer o quê? Mas ainda assim é pouco, né? Que é uma área mais para as mulheres, né? Que é o que o pessoal fala, né? Que não deveria ser. E assim, ainda tem poucas, né? Que chegam nos altos cargos, né? Que é ser professor. Aí dos outros cursos e tal, as coordenadoras dos cursos, pelo menos da instituição que eu estudei, mais de 70% era mulher. As coordenadoras de curso. Tinham poucos coordenadores homens. E do corpo que tinha acima do mestrado também era 100% feminino. Mas aí quando a gente entra na questão de começar a receber bolsa de produtividade, que aí entra a questão de mulheres de fato na ciência. A bolsa de produtividade é quando você produz bastante, né? Ou seja, produz muita ciência e começa a receber por isso. Aí a gente vê que cai, assim, exponencialmente o número de mulheres. E eu acho que também tem uma diferença por ser particular e outra ser pública, né? Acho que na particular aqui eles prezavam mais por professoras. Pode ser. Isso eu ouvi do diretor da instituição. Ou porque eles querem pagar menos, né? Talvez. Olha, aqui pelo menos nessa instituição, não defendendo assim, mas uma vez rolou essa discussão dentro da faculdade, dentro da sala de aula, e a professora disse que ela recebia a mesma quantidade que os outros professores. Todos era meio que o piso assim, e aí você ganhava mais de acordo com a aula, claro, né? Mas de acordo com do seu grau ali, né? Mestrado, pós-doutorado. E aí você ganhava mais. Mas no geral, se fosse um professor mestrado e uma professora mestrado, os dois ganhavam o mesmo tanto. A não ser que um desse mais aula que o outro, né? No caso. Mas por hora a aula era o mesmo tanto. Até porque isso é mal visto pela outra instituição, né? Tem gente que preza bastante por isso. E aí como é particular, o cara pode simplesmente optar por fazer em outra faculdade só porque aqui a professora ganha menos, entendeu? E aí eles perdem aluno. Mas é meio marketing, né? Talvez. Pode ser por marketing, só pode ser porque o cara às vezes quer mais justo, sei lá, eu não sei o que pensar em relação a isso, mas por lado é bom. De acordo com pesquisas, isso de fato foram feitas pesquisas, até tem uma apresentação da Márcia que ela fala sobre isso, né? A Márcia Barbosa, eu acho o nome dela, que de fato quando você tem mais diversidade dentro dos seus trabalho dos seus funcionários ali, quanto maior a diversidade, maior a produtividade. Então, é provado por A mais B que você precisa diversificar os seus trabalhadores. Pode ser que seja isso. E aí, empresas como McKinsey, as empresas maiores assim, já vão atrás de diversificar de fato. Não porque são boazinhas, não sei o quê. Porque eu também não acredito no capitalismo boazinho, não. Mas para de fato deixar mais furtivo, assim,
a produtividade. Onde vocês estão no mestrado hoje, tem mais mulheres ou também tem pouco, vocês veem mais homens? Que nem vocês falaram na graduação, a maioria era homem, né? Agora começou a aumentar bastante, mas vocês que já estão no doutorado, é mais ou menos a mesma coisa? Ou tem mais meninos, tem mais meninas? Professora tem 5 também, eu acho. Se não me engano. Não só professora, Quem vai tipo o começar? corpo geral, no caso. Sim, não, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é porque a gente não convive muito não, com o pessoal. Mas eu acho que tem muito mais homem do que mulher. Quando você pega todos os professores do Instituto de Física lá, a porcentagem então é mais masculina também. Então. Não, mas eu falo ali na Sim. física ambiental, onde você tá no doutorado, entre alunas e professoras, e os alunos e os professores. Tipo, tem muito mais meninos ou muito mais meninas? Professores, né? Vamos por parte. Professores tem muito mais professores do que É professoras. esmagadora a diferença, de fato. Sim, é esmagadora a diferença. Tem muito mais professores do que professoras. Alunos, eu vejo... É muito difícil porque não são... Por exemplo, existe uma grande lista de alunos, mas são muito poucos os alunos que eu tinha convívio no bloco. Então, pra mim, os alunos que conviviam no bloco ali, eu acho que estava 50-50. Mas se você olhar a quantidade de alunos totais, eu acho que dá muito mais homens do que mulheres também entrando ali naquela pós-graduação. Então, eu acho que não mudou muito da graduação, não. É sempre mais porcentagem masculina do que porcentagem feminina. Eu acho, assim, do meu ponto de vista, que piorou até. Porque se a gente para analisar o processo seletivo, se eu olhar o processo seletivo de quando eu entrei na graduação, tinha mais de 10 mulheres que passaram no processo de 40 alunos. E se eu olho o processo seletivo que eu entrei no mestrado e no doutorado, ele cai drasticamente a quantidade de mulheres. E dependendo do lugar que você concorre para poder entrar, esse número é mais feio ainda. Quando eu fui para entrar no mestrado, eu fiz 2 processos seletivos, que foi em Alagoas e no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, só fui que passei. Então, foram 10 vagas e só fui eu de menina. Então, daí você já tem uma ideia de como que é isso, como que é a pós-graduação no país, no Brasil, né? Dentro da ciência, a progressão de carreira da mulher, ela começa assim com, 20 mulheres e acaba com uma mulher. Eu ia perguntar isso se, tipo, por ser mulher, vocês sentiram alguma dificuldade nessa etapa, tipo, do doutorado? Desde a pós-graduação completa, né, do mestrado e doutorado, vocês sentiram algum momento assim, tipo, eu sou mulher, eu fui prejudicada Eu aqui? acho que sim, porque são muitas... Porque, assim, a maior dificuldade das mulheres que estão na progressão de carreira é a gravidez, é ter filho. E quando você tem filho, sua produtividade, ela acaba. E tem muitas meninas que querem ser mães e não são mães porque vão, de alguma forma, a produtividade cair e você não vai mais ter o reconhecimento. Então, eu acho que isso sim impede alguma coisa. Se você quer ser e não é porque estão te pedindo, então eu acho que atrapalha sim. Sim, apesar de terem facilitado, né, de certa forma, eles dando licença maternidade, CAPS, né, fornecendo licença maternidade e tudo, ainda é difícil. Porque se você participa de um processo seletivo e você fala que tem um filho, isso vai dificultar. Para quem é mulher sabe que isso vai dificultar. Eles não vão te falar que não passou por causa disso, mas você sabe que foi por causa disso. Porque se você olha o currículo de quem está concorrendo com você, o currículo dele às vezes não tem nada, e o seu tem publicação, tem livro, tem artigo, tem participação em evento, e você não passa, tipo, você fica, por quê? A gente sabe, a nossa colega mesmo, né, Kátia, 2 colegas, na verdade, uma daí da UFMT, que é a menina que pichou a gente, né, e essa que eu falei da divulgação científica. Elas também tentaram um doutorado, assim, pra fora do Mato Grosso, digamos assim, aí conversaram com os professores, né, e quando elas falavam que já tinham filhos, eles nem respondiam. Acabava aí a conversa, ninguém respondia mais e-mail. Sim, inventando qualquer desculpa, né, pra falar que não passou, mas no fundo todo mundo sabe. Nem tinha. E também, de fato, a dificuldade de você, porque o doutorado é dedicação exclusiva, né? É um trabalho, né? Com quem ela vai deixar o filho ganhando essa miséria de bolsa que ganha? Não tem como pagar nada.
uma babá, uma creche, alguma coisa assim. E aí vai deixar o filho com Sim, quem, e são sabe? raras as universidades que oferecem creche para se for crianças até 5 anos, né? E acima dessa idade não é em todo o país que tem escola integral para você deixar a criança. E piadinhas, as coisas, né? As nossas colegas já foram barradas de assistir aula com o filho, porque não tinham quem deixar. Eu ia até falar, com a pandemia agora, talvez tenha ficado pior, né? Porque, por exemplo, você tem que ficar na sua casa, você tem que produzir o mesmo tanto e você ainda tem um filho, né? Eu acho que você tem que produzir muito mais. É porque eu tô pagando uma matéria EAD e o meu professor, ele tem Simancol, mas assim, o que eu vejo de reclamação de professor que dobrou as atividades é surreal, né? Eu acho que você produz muito mais. Não, mas aí eu falo, né? Tipo, você mulher, você tem que estar lá produzindo tudo que você tem que produzir e ainda tem Produzindo o dobro e ainda tem que cuidar da casa e do filho, né? Para mulher que, por exemplo, para mim, quando eu estava em Maceió, eu tinha um tempo, eu consegui perceber isso, eu tinha um tempo maior para me dedicar do que aqui, porque aqui não sou eu tenho que cuidar do meu avô também. E querendo ou não, é pessoa chamando, que meus parentes moram próximo, chamando toda hora, então eu não tenho aquela coisa 100% aqui, 100% eu no meu serviço. Não existe isso aqui. Então a maioria das mulheres tem essa sobrecarga. É filho, é marido, é idoso para cuidar, às vezes tem muitas que cuidam de sobrinho e é uma confusão. E vem aquela de, você só estuda e toca mais trabalho. Mas você só vive pra estudar? Meu Deus. Aí, Como se estudar fosse fácil. e aí vocês, beleza, depois que passou toda essa dificuldade, chega lá no tão sonhado concurso público. Aí desanda, porque aí você vê o quê? 3 mulheres só, nesse mesmo patamar que você, assim, digamos assim. Aí pra você ter uma progressão de carreira, né? Pra você progredir na carreira, você tem que fazer uma coordenação ou até mesmo ser diretora de um instituto. E você não ganha por ser mulher. Sim, até aquela coisa da bolsa de atividade também, né? Porque se você, por exemplo, eu agora estou no doutorado, eu não tenho o sonho de ser mãe, eu gosto, mas eu penso muito assim que se eu tivesse um filho agora, ia me prejudicar e muito. Então, para quem engravida tentando querer uma bolsa de produtividade, pode ser que ela não consiga. E não porque ela não é boa, às vezes ela é excelente, mas porque quem vai estar lá escolhendo não vai escolher ela porque ela tem um filho achando que vai atrapalhar a vida dela. Sim. E olha como isso é cruel, né? Você ter que optar entre uma carreira acadêmica e um filho. Uma família ou academia. Não vamos romantizar que de fato atrapalha, sim, claro que atrapalha. Não é porque a academia em si atrapalha, mas eles têm como dar uma revertida na situação. Só a CAPES, CNPq, enfim, eles podem dar aquela ajudinha marota, né? Eu confesso que não sei como, mas eu acho que tem. Mas eu acho que é um problema mais da sociedade, Helena, porque assim, a mulher ela não tem um filho sozinha. Esse filho tem um pai. E muitas vezes o pai tá lá, por exemplo, você vai e casa com um cara que também é físico. Você é física, ele é físico. Vocês têm um filho. E em quem vai cair a maior carga de responsabilidade sobre a criança? Na mulher. Então isso já é uma coisa mais estrutural, porque deveria ser uma responsabilidade igual dos dois. Mas é muito estranho, porque, por exemplo, assim, o que eu mais vejo de reclamações é não conseguir dormir, porque a criança não dorme, porque ela acorda de madrugada. E ela acorda de madrugada pra quê? Pra se alimentar. Pois é. Aí vai fazer o quê, sabe? É uma coisa que tem que ser muito bem pensada. É uma questão muito ampla, né? Então, tem diversos fatores que podem influenciar. Tipo, acho que eu não lembro quem foi que disse no começo, mas é difícil, mas se tiver o apoio financeiro maior, se tiver um apoio social, entre aspas, assim, que é uma coisa que já está estruturada e tudo mais, mas ela pode ser revertida, né, ao longo do tempo e tudo mais. As coisas podem melhorar e aí a pessoa não tem mais que ter que fazer essa escolha cruel, né, entre ter um filho ou ter a sua carreira acadêmica. Pode ter os dois numa boa. O CNPq tem um passo muito grande agora, esse mês passado. Ele agora tem como você colocar no seu currículo, né, que é o currículo onde todos os cientistas brasileiros se conhecem, é uma plataforma de currículos, né, Currículo Lattes. E lá você consegue colocar o período em que você estava de licença maternidade, né? Porque antigamente era assim, desse período aqui, a mulher não produziu nada, o que é isso que tá acontecendo? Comendo dinheiro alheio. Mas aí
Agora tem como você falar que você de fato estava de licença maternidade. E o Já é pai alguma também. coisa, né? Já é alguma coisa, mas não sei como ajudar, eu sei que necessita de ajuda. Que é uma luta, né, é uma luta que a gente vai construindo, porque alguns anos atrás não existia, né, a licença maternidade remunerada, em forma de bolsa. Hoje já tem. Hoje em dia, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu acho, pela CAPES, eu acho que pelo CNPq também, a pessoa recebe, né, 4 meses a mais de bolsa. E antes não existia isso. Eu ia perguntar isso, mas o tempo fica o mesmo? Tipo, o mestrado é 2 anos, pegou licença maternidade, vai continuar 2 anos ou estende esse prazo? Não, ele estende 4 meses. O tempo de licença, né, que a maioria das empresas, no caso, dão. É um processo burocrático e bem lento, né? Mas que tá dando resultado, né? Nem que seja pouco, mas tá dando algum resultado. Sim. Assim, pelo que eu vi, foi uma luta minha, né? Qualquer aluna de pós-graduação pode requerer isso, mas isso ainda depende muito da coordenação do curso, porque eles podem negar isso. E do orientador. Isso, e do orientador também. Se você... Péssimo. Eu faço parte de um grupo acho que é da CAPES, no Facebook, e tem relato do pessoal que tentou pedir, né, das meninas que tentaram pedir a bolsa, a extensão, porque engravidou e não conseguiu, porque não deram o aval. E esse aval depende do coordenador e do orientador. Caralho, que merda. É. Vocês estão já, tipo, no doutorado, começaram, primeiro, segundo ano, mas vocês têm alguma perspectiva de, tipo, eu vou acabar, o que eu vou fazer depois? Tem alguma coisa, não? Perspectiva de futuro na ciência, de modo geral? Olha, na ciência eu não consigo ver muito futuro para mim na ciência aqui no Brasil, porque do jeito que as coisas caminham drasticamente para as trevas, né, eu não consigo ver um concurso próximo, tipo, próximo que eu falo daqui uns 4, 5 anos, não consigo ver, nem pro ano que vem, nem pra esse ano. E não sei, eu só quero sobreviver à pandemia. Já tá difícil. A perspectiva de futuro é bem fechadinha, né? Na realidade, quando você entra nesse meio acadêmico, científico, o que você faz é mestrado, doutorado, pós-doutorado e concurso. É o que eu né, via antigamente, assim, quando eu entrei. Agora, por conta desse corte de bolsas e corte de salários, né, da pós-graduação, a obscuridade que tá tomando conta aí do Brasil, eu tô tendo que ver outros meios. Mas, assim, tô zero animada com o futuro do Brasil. Zero animada mesmo. Também só tô querendo sair dessa pandemia menos pior do que eu tô agora. Não sei. E o meu caso não é muito diferente de vocês duas, não. Quando eu entrei também no meio acadêmico, essa perspectiva de faço mestrado, faço doutorado, faz a pós, faço meu concurso, viro professor universitário, se aposenta, se tiver sorte, e aproveite a vida depois disso. Mas, ultimamente, conforme a gente está vendo que o governo está realizando aí, desanima a gente a querer continuar nessa carreira. Eu ainda tenho a esperança de terminar o meu doutorado, fazer uma pós e conseguir passar no concurso, mas com essa queda que está tendo no investimento da educação no Brasil, isso desanima a gente. E eu já tenho que procurar outras alternativas de sobrevivência depois disso, porque isso não é para seguir essa carreira de mestrado, doutorado, não é para sempre. Então eu tenho que já procurar outra alternativa, porque tá difícil, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só quero sair dessa pandemia também, e depois disso eu meio que vou decidir o que eu vou fazer o restante da minha vida. Eu só queria acrescentar uma coisa que, com essa falta de investimento, né, que vem tendo do governo, isso faz com que muitas mentes brilhantes, principalmente de mulheres maravilhosas, venham buscar trabalhar fora do Brasil. Ou seja, o Brasil vai perder essas mentes brilhantes, né? Vai perder vários projetos que seriam muito bons para o desenvolvimento do país. E é uma coisa assim muito triste, né? Você vê que o país que está em desenvolvimento está perdendo tudo isso por culpa de governantes que não estão nem aí, né? Que se dizem patriotas, mas vendem o país para outros países, né? Para países de primeiro mundo. Cara, é que eu não tô na área mais, né? Tipo, eu tô um pouco afastado, mas eu acho que é muito mais fácil. Literalmente, eu posto que é muito mais fácil
você sair daqui pra fazer, vamos dizer assim, colocar no termo, né, ciência. É muito mais fácil você sair daqui pra fazer ciência fora do que você conseguir fazer ciência aqui dentro. Tipo, é muito mais fácil e você vai ganhar muito mais lá Sim. fora. Isso é Exatamente reconhecido. isso. A Isso é gente acha que reconhecido. porque a gente é brasileiro, a gente tem uma síndrome de vira-lata tão incrustada na gente, mas lá fora eles adoram brasileiros. A gente é muito competente, a gente não mais competente. Sabemos as mesmas coisas, é a mesma coisa. E eles adoram brasileiros. É, então, porque eu não lembro quem que eu tava falando esses dias, que falava, né, que tipo, tem países que adoram muito brasileiros, tipo, eles incentivam a ir pra lá pra fazer pesquisa lá, tá ligado? Tipo, cola aí, vem fazer pesquisa aqui e foda, você vai ganhar. Aqui você não consegue, não é nem porque você não gosta do Brasil, porque, tipo, é difícil. Você tem que Sim. lutar muito pra conseguir alguma coisa. Eu particularmente amo o Brasil. E nos outros países, você vai trabalhar como cientista. Eles vão assinar a sua carteira. O seu tempo de trabalho é como cientista, não é igual aqui no Brasil. Que você... Eu nem sei o que é, né? Depois que você termina o pós-doc, o que vira, né? De um cidadão aqui nesse país. Desempregado. Eu não sei não se eles assinam carteira lá fora de brasileiro, viu? Aliás, de qualquer pessoa que não seja do país. Não, acho que é assina bonitinho sim. assim também não. Eles gostam de brasileiro, mas não é porque a gente, nossa... Eu não sei porque- como é que funciona, mas é um contrato de trabalho, não é igual aqui. Não é uma bolsa. Dependendo do tempo que você tem de contrato de trabalho, também você pode conseguir cidadania, né? E do teu visto, né? Se tu visto for... Você só consegue se teu visto for... O visto não é aquele provisório. Visto permanente, alguma coisa assim. Tá entre o permanente e o provisório. Mas aí é conforme o É. tempo, né? É porque tem o visto de trabalho, né, o visto de estudante. Uhum. Cada um tem um mas tempo quando a gente vai diferente. pra lá fazer pós, você vai com visto de trabalho. Você vira um funcionário do laboratório da pessoa. E aí depois, daí você vai optar se você quer fazer pós ou não quer fazer pós. Geralmente fazem pós, né? Pra poder aproveitar a bolsa. Pela fora Não, tudo então, pago, eu né? acho que eu não fui muito clara. Mas eu tô falando desse sentido assim, tipo, aqui no Brasil você não vai virar funcionário de ninguém. Você só é um bolsista. Você não tem direito a nada. Se você sofrer um acidente, já era, meu amigo. E vai ganhar pouco, né? Não tem direito a nada, ganha pouquíssimo. Ganha pouco e não tem férias, não tem nada. Você vira, na verdade, não é nem um funcionário do seu orientador, mas você, na verdade, vira um funcionário do seu orientador informalmente falando, assim. Ele pode, se ele falar pra você, ó, vem no laboratório agora, às 5 horas da manhã, você tem que ir, que ele pode ameaçar, de repente, né, cortar sua bolsa, algo do tipo. Graças a Deus, eu só tive orientadores bons, mas eu conheço histórias de pessoas assim que... Então, acho que a gente conseguiu abordar não tudo que a gente queria, mas uma boa parte, né? Dá pra ter uma ideia já. E vocês têm algum recado pro mundo? Pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro? Um beijo pra Thaís, né? Thaís Brunelli, que fez a ficha de vocês. Verdade. Thaís fez homenagem lá pra gente no muro. O Vou- Hugo vai pagar ela depois. Vou fazer transferência de Pix lá, de R$1. Vou reforçar o que eu disse, que derrubei o governo. Agora eu tô implorando. Antes eu tava só zoando. Agora é real, tô chorando aqui. Derruba o governo. Bom, o que eu tenho a dizer é só que ajudem, né, a gente a salvar assim, o Brasil para que ela não morra nesse governo, né? Porque a cada dia que passa a gente só fica sabendo de notícias que teve cortes e mais cortes na ciência e na educação. Então, ajudem a salvar a ciência brasileira. Seja um cientista hoje. Acho que dá pra alongar um pouco, né? Ajude todo mundo, porque senão todo mundo vai morrer, não é só a Sim. ciência, não. A coisa tá feia. Todas as áreas, né? Desenvolvimento tá tudo fodido. Se não tiver gente pra poder fazer ciência, não tem como fazer ciência. Venham pra... Tá Fique foda. em casa. Tá foda. Quem puder, né, fique em casa. E quem tiver que sair, né, para trabalhar, que tomem todos os cuidados necessários. E se cuidem. Eu queria mandar um beijo pro Manuel Salvino também aqui, que, né, no início da graduação falou que eu não ia conseguir não, que eu era bonitinha. Mas não é por isso não que eu queria mandar um beijo pra ele. É porque ele trabalha numa escola de cursinho, né? Uhum. E ele divulgou um aluno que passou em física, porque a gente só vê medicina e engenharia, não sei o que. Aí eu falei, mano, divulga aí quem passou em física, pô, mó da hora. E ele divulgou, então um beijo pra quem passou e um beijo pro Manuel. Eu vi isso aí. Parabéns pro moleque. Espero que dê tudo certo pra ele. Então, meu recado de hoje. Apenas busquem conhecimento. O que vocês acham que nada está acontecendo? Então depois disso eu vou tomar um velho barreiro com tereré. E eu vou ali tomar 3 latinhas de cerveja. Sim, Bem subliminar aí a mensagem. Eu vou ali tomar uma marula.
Oh, Eu vou ali tomar um uísque com limão. Um uísque com gelo. Eu vou sair, cara. Eu vou tomar uma sopa. tá frio aí? Não. Ah, tá bom. Então é isso, galera. Obrigado de novo às convidadas e até mais. Falou! Tchau, tchau, gente. Falou! Tchau, tchau. Apesar do desânimo, a ciência é uma área muito linda, gente. Principalmente a física, né? Que eu tô. Assim, você descobrir a quântica, você descobrir a cosmologia, a relatividade, é algo, assim, fascinante. Quem não entrou ainda, se você entrar, não desista. E quem tá no meio, o final é sempre mais legal. Com certeza, não desistam. A física é linda.